E eu queria te convidar nesta oportunidade a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 9, uma passagem muito conhecida, mas creio que Deus falará aos nossos corações nesta manhã mais uma vez. Mateus capítulo 9, nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 33. Mateus 9, 18 a 33. A minha tradução é um pouco diferente, porque a minha tradução é a tradução do original para o português, do hebraico para o português, então vai ser um pouco diferente da tradução dos irmãos que estão acompanhando em casa. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ele estava falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas se você vier e puser sua mão sobre ela, ela viverá. Verso 19. Jesus com seus discípulos levantou-se e o seguiu. Uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou a orla de seu manto. Porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse: Coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Verso 23. Quando Jesus chegou à casa do oficial e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Todos para fora. A garota não morreu, está apenas dormindo. As pessoas riram dele. Depois de pô-las para fora, ele entrou e segurou a mão da menina e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda a região. Assim que Jesus saiu dali, 2 homens cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe disse: Vocês acreditam que eu tenha poder para fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse: Que lhe seja feito de acordo com a sua confiança. E a visão deles foi restaurada. Jesus advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Verso 31. Eles, entretanto, saíram e falaram sobre ele por todo o distrito. Enquanto eles iam embora, um homem controlado por um demônio e incapaz de falar foi levado a Jesus. Depois da expulsão do demônio, o homem que estivera mudo falou, e a multidão ficou admirada. As pessoas disseram: Nunca se viu em Israel algo parecido. Um texto extremamente conhecido por todos nós, que narra alguns acontecimentos sequenciais. Interessante que, quando nós olhamos para o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver Jesus pegando os seus discípulos num barco, atravessando o mar da Galileia. Ele vai em direção a Gadara, e lá Jesus vai libertar aquele jovem possesso. Aquele jovem possesso, após ter um encontro com Jesus, ele vai pregar o Evangelho em Decápolis, 10 cidades da região de Gadara. O Evangelho de Jesus é propagado. Jesus então pega o barco e volta para a cidade de Nazaré. E Nazaré é conhecida no original como Natseri, que deriva da palavra nazer, que significa literalmente um lugar consagrado ou consagrar-se ao Senhor. E um lugar consagrado ao Senhor, certamente, é um lugar onde Deus opera milagres. E é em Nazaré, Nazer, que Jesus está andando, e Jesus vai se deparar com um homem que é paralítico. O texto diz, logo no começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, Jesus vai curar aquele paralítico, e Jesus continua andando, porque por onde Jesus passa, ele não perde tempo, ele vai operando milagres, porque ele veio, e ele vai dizer isso no capítulo 9, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes.
Jesus então se depara com um homem chamado Mateus, cobrador de impostos. Jesus chama Mateus para junto de si, transforma esse homem em um discípulo, continua andando, e quando Jesus está andando, Jesus está ensinando. A caminhada com Jesus é uma caminhada repleta de ensinamentos. Ainda que a gente não consiga entender muitas coisas, Jesus vai estar o tempo todo nos ensinando, seja em momentos adversos, seja em momentos alegres, sempre Jesus vai estar nos ensinando alguma coisa, e é isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Então os discípulos, eles começam a questionar a Jesus. Antes do texto que nós lemos, eu estou no início do capítulo 9 ainda, só fazendo uma introdução para que você entenda como que essa situação aconteceu. Os discípulos agora estão questionando a Jesus. Jesus, por que as pessoas, os servos, os discípulos de João, por que eles jejuam e nós não? Havia um costume no meio do povo judeu em fazer a lavagem das mãos, isso era um mandamento. Havia um costume no meio do povo judeu de fazer esse mandamento, e os discípulos de Jesus vão questionar e vão dizer: por que os discípulos de João, eles jejuam? Por que os fariseus, eles jejuam e nós não jejuamos? Jesus então vai dizer para eles que enquanto o noivo está com eles, não é necessário jejuar. Mas viriam tempos em que o noivo seria retirado, e naquele tempo eles precisariam jejuar. E Jesus mais uma vez vai ensinar algo precioso aos seus discípulos. Jesus vai dizer: olha, não se coloca pano novo para remendar um tecido velho. Porque quando você coloca um remendo novo em um tecido velho, o tecido velho, ele se rompe porque ele não suporta aquela vestidura nova. E Jesus diz que maior é a rotura do que a anterior. E Jesus continua dizendo: não se deita vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper e o vinho vai se perder. Jesus está nos mostrando duas coisas. Primeiro, para sermos revestidos de uma nova vestidura, precisamos abandonar a velha vestidura. Se eu e você queremos ser um novo homem, precisamos abandonar o velho homem. Precisamos abandonar aquilo que a gente fazia quando estávamos presos à antiga natureza. Não adianta querer ter uma veste nova, ainda vestido com uma veste velha. Precisamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus e colocar vestiduras novas, viver em novidade de vida. E quando Jesus diz: não se deita vinho novo em odre velho, Jesus está dizendo: o vinho, ele representa o Espírito Santo. O vinho representa o sangue de Jesus. E para termos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, precisamos ter o nosso odre renovado. O odre era um recipiente feito com pele de animal, onde era armazenado vinho. E nós somos a igreja de Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e se não queremos sucumbir, precisamos ter esse receptáculo renovado, restaurado. Precisamos que o odre, a nossa vida, para receber o vinho novo, precisa ser renovado, precisa ser restaurado. E diante desses ensinamentos, chega até Jesus um homem aflito. Mateus não vai dizer o nome desse homem. Mateus só vai dizer que enquanto ele estava falando, um oficial, e agora eu entro no texto que nós lemos, Mateus capítulo 9, verso 18. Enquanto Jesus estava falando com os seus discípulos, enquanto Jesus estava ensinando aos seus discípulos, chega até ele um oficial. Marcos vai dizer que este oficial se chamava Jairo, mas Mateus não faz menção de seu nome. E este oficial chega até Jesus desesperado porque alguma coisa de ruim estava acontecendo na sua vida. Estava vivendo um momento adverso. E ele vai até Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Só que no verso 19, o texto diz: Jesus com seus discípulos levantou-se e o seguiu. Se o texto diz que Jesus se levantou, entendemos claramente que Jesus estava sentado,
calmamente ensinando os seus discípulos sobre tudo o que eles viveriam e que precisariam aprender para serem os emissários, os portadores das boas novas, que um dia chegariam a mim, chegariam a você. Só que Jesus, mesmo estando sentado, calmamente conversando, quando esse homem aflito se achega a ele, o texto diz que Jesus se levanta e vai em direção a ele. Querido irmão, querida irmã, nessa manhã, independente da circunstância ou da situação que nós estamos vivendo, independente das adversidades que possam estar se levantando contra a nossa vida, ainda que Jesus esteja hoje, a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Mas o texto de Mateus nos mostra que quando Jesus estava sentado e Jairo foi até ele, Jesus prontamente se levantou e caminhou em direção à casa de Jairo. Hoje, Jesus está sentado à destra de Deus, mas se eu e você formos a Ele, clamar a Ele pelo socorro, pedirmos a Ele para que Ele intervenha na nossa causa, Ele se levantará do trono e dará ordem aos anjos ao nosso respeito e caminhará em direção à nossa casa a bênção do Senhor para transformar aquilo que é tristeza em alegria, para transformar aquilo que é maldição em bênção. Jairo vai a Jesus e Jesus se levanta. Se eu e você nessa manhã formos a Jesus, Jesus se levantará e virá em nosso favor. O texto diz que quando Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, acontece algo inesperado e que talvez perturbou muito o coração de Jairo. Porque no meio do caminho, alguém toca Jesus. Observem que o cenário é um homem apreensivo, um homem desesperado, que vai a Jesus e clama para que Jesus vá até a sua casa. Meu irmão, minha irmã, Jairo não era qualquer pessoa. Jairo era um oficial, um dos principais da sinagoga. Estar com Jesus naquele momento era algo que prejudicava a imagem de Jairo. Buscar a Jesus era algo que feria a reputação de Jairo, porque Jairo era um homem importante perante o povo judeu. Jairo era um homem que possuía posses, porque ele era um oficial, um dos principais da sinagoga. Jairo era uma pessoa influente. Mas tudo isso cai por terra quando a enfermidade ou quando o problema chega na casa dele. Muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes nossa prepotência, muitas vezes o nosso relaxamento nos impede de buscarmos a face do Senhor. E Deus, que sabe como conduzir todas as coisas com excelência, muitas vezes Deus permite que enfermidades cheguem na nossa vida, cheguem na nossa família, cheguem na nossa casa, para que haja um despertamento para buscarmos a presença dEle. Jairo então precisou que a enfermidade chegasse na sua casa, para que o seu orgulho baixasse, para que a sua visão mudasse, para que ele buscasse, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus queria tratar com Jairo, e Deus sabe, e às vezes a forma que Deus quer tratar conosco, muitas vezes não é a que nos deixa feliz, não é a que nos deixa confortável, mas é a forma correta de atingir o nosso coração e de fazer com que a nossa mente se volte para Deus. Jesus caminha com Jairo. No meio do caminho, o texto diz que uma mulher veio por trás e tocou a orla da veste de Jesus. Quem vem com boas intenções não vem pelas costas. Quem vem com boas intenções, normalmente, em via de regra, vem pela frente. Mas o texto diz que essa mulher veio por detrás. Quem vem por detrás, na maioria das vezes, vem com o intuito de causar mal, vem com o intuito de prejudicar. Mas essa mulher usou uma estratégia, porque ela sabia que se ela fosse de frente para Jesus, ela seria impedida de encostar no Mestre. Essa mulher era uma mulher que o texto diz que sofria de uma hemorragia há 12 anos. 12 anos sofrendo de uma doença onde possivelmente gastou todos os seus recursos visando buscar a cura e não conseguiu.
Precisamos entender no contexto social, cultural daquela época, a realidade dessa mulher. Porque hoje, quando lemos diante do nosso contexto, às vezes banalizamos a situação dessa mulher e simplesmente dizemos a mulher do fluxo de sangue, como se fosse alguma coisa extremamente natural. Para a época dela não era. Essa mulher estava inserida na lei mosaica, na lei de Moisés. E uma mulher com fluxo de sangue era considerada uma mulher imunda. Se essa mulher estivesse sentada no último banco aqui da igreja, segundo a lei de Moisés, toda a igreja estaria imunda. Toda a igreja estaria impossibilitada de ser acessada. Essa mulher, a Bíblia não diz se ela era casada ou tinha filhos, mas se essa mulher fosse casada e tivesse filhos, eram 12 anos longe da sua família. 12 anos sem poder abraçar seus filhos, 12 anos sem poder se achegar ao marido, 12 anos afastada da sociedade. E mais do que o sofrimento interno por conta da sua patologia clínica, havia o sofrimento pela exclusão social de um povo que olhava para ela e dizia: você é impura, você é uma mulher imunda. Imagina o estado psicológico dessa mulher. Agora, olhando pelo lado patológico, 12 anos com uma hemorragia intensa. Imagina o estado de anemia dessa mulher. Uma mulher debilitada, uma mulher fraca, uma mulher à margem da sociedade, uma mulher abandonada pela sua família, uma mulher abandonada pelo seu povo, uma mulher abandonada pela sua cultura, uma mulher abandonada pela sua religião, uma mulher que está à margem da sociedade, mas quando ela observa Jesus caminhando, ela diz: é a minha oportunidade, e eu não abro mão da minha oportunidade neste momento. Muito obrigado, minha irmã. Não podemos abrir mão das oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. E hoje, nesta manhã, Deus está te dando uma oportunidade de clamar a Ele, de buscar a Ele, de pedir a Ele não somente cura, mas pedir a Ele a cura da alma, não somente a cura física. O texto diz que essa mulher, ela vem por detrás de Jesus e toca na orla das vestes. Essa mulher podia ser linchada por romper com a multidão. Ela busca a sua última força. Ela busca dentro dela a sua última fagulha de esperança, vai abrindo a multidão e toca em Jesus. Jesus era a última esperança, e quando ela toca em Jesus, o texto diz que Jesus vira para os seus discípulos, ele vai parar e vai dizer: alguém tocou em mim. E as pessoas vão dizer: mestre, a multidão te aperta, como é que o Senhor disse que alguém tocou no Senhor? É óbvio que alguém está tocando no Senhor, a multidão está te empurrando. Jesus diz: não, alguém tocou em mim de um jeito diferente. Alguém tocou em mim aqui na terra, mas o toque mexeu com o mundo espiritual, porque quando essa pessoa tocou em mim, de mim saiu virtude. Jesus está te convidando nessa manhã, meu irmão, minha irmã, para tocar nele de um jeito diferente, de um jeito que rompa os céus, de um jeito que rompa o teto da sua casa, de um jeito que a tua oração chegue ao trono da glória, a ponto de fazê-lo levantar-se e liberar uma palavra de bênção, uma palavra de cura para a tua vida. Jesus quer que toquemos nele nesta manhã de um jeito que faça sair virtude dos céus, para que um milagre se manifeste na terra. A mulher tocou em Jesus, no céu foi chacoalhado, de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder, e o texto diz que aquela mulher foi curada instantaneamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ainda hoje, continua saindo virtude do Senhor para liberar cura sobre o seu povo, sobre a nossa família, sobre o nosso pastor, sobre todos os nossos irmãos que estão acometidos da Covid. Precisamos tocar no Senhor Jesus nesta manhã, de um jeito que dele saia poder, que dele saia virtude. Jesus então vira para aquela mulher que estava humilhada publicamente, uma mulher que estava à margem da sociedade, e Jesus então diz para aquela mulher: mulher,
A tua fé te sarou, a tua fé te curou. Aquela mulher que estava há 12 anos humilhada publicamente, agora aquela mulher é honrada e exaltada publicamente. Talvez você que está nos acompanhando nesta manhã, você tem sido humilhado publicamente, mas quando você for a Jesus, quando você tocar em Jesus, quando de Jesus sair poder, você será exaltado publicamente para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Jesus não deixou de ir à casa de Jairo, mas Jesus precisava fazer algo no meio do caminho. Interessante que quando nós olhamos o texto há um paralelo, porque na casa de Jairo uma menina estava morrendo e ela tinha 12 anos de idade. E na casa da mulher do fluxo de sangue havia uma enfermidade que também constava num período de 12 anos. Quando nós voltamos 12 anos no tempo, na casa de Jairo havia festa, uma menina nasceu. Na casa da mulher do fluxo de sangue havia tristeza, porque uma enfermidade acabara de chegar. Essas duas histórias, 12 anos depois, se cruzam com Jesus. Jesus estava no lugar certo, no momento certo. E agora Jesus inverte a história. A casa onde havia tristeza, agora passa a ter alegria. E na casa onde havia alegria, passa a haver tristeza. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A história de Jairo ainda não é um fim. E Jesus está caminhando para a casa de Jairo. Talvez você que nos ouve e nos assiste nesta manhã, está vendo Jesus operar milagres na vida de A, de B, vendo um irmão sendo curado, outro sendo curado, e a cura ainda não chegou na tua casa. Meu irmão, minha irmã, Jesus me colocou aqui nesta manhã para te dizer, Ele não deixou de caminhar até a tua casa. É porque no meio do caminho existem pessoas que precisam ser curadas, mas Ele ainda está caminhando, Ele ainda vai chegar na tua casa, a bênção vai chegar para você. Calma, tenha fé, aguarde um pouquinho. Jesus está operando curas no meio da caminhada, mas assim como estava caminhando com o Jairo, Ele ainda está caminhando em direção à tua casa. A bênção vai chegar, tão somente tenha fé. Jesus cura aquela mulher e segue para a casa de Jairo. Quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, o texto diz que havia flautistas, havia pessoas que estavam tocando instrumentos, e Jesus então, ele vai entrar na casa, e o texto diz que quando Jesus entra na casa, ele chama Pedro, Tiago, João, Jairo, sua esposa e Jesus. Ninguém entra na casa. Só entra os pais, Jesus e os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus diz que a menina não está morta, as pessoas riram da cara de Jesus. Porque os incrédulos são assim. Eles olham e julgam pelaquilo que os seus olhos estão contemplando. Mas Jesus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele tem poder nos céus e na terra. E Jesus diz, a menina não está morta. Jesus está dizendo para aquele povo incrédulo, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, eu cheguei nesta casa, e quando eu chego, as coisas mudam. Quando eu chego, aonde há morte, passa a haver vida. Aonde há tristeza, passa a haver alegria. Porque onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Só que Jesus diz, não vai entrar ninguém. Vai entrar somente os donos da casa e os meus discípulos comigo. Jesus está ensinando uma lição, não somente para Jairo, não somente para aquele povo, mas Jesus está ensinando uma lição para mim e para você. Quarto é lugar de intimidade. Não se coloca na nossa intimidade qualquer pessoa. Não devemos convidar para a intimidade da nossa vida pessoas que não compactuam daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos e confiamos no Senhor. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, porque estão convidando para a intimidade da sua vida, para entrar na sua casa, pessoas que estão indo tão somente para saber notícias
e fazer fofoca a respeito do teu nome. Que este seja um tempo em que levemos para dentro da nossa intimidade a presença de Jesus e aqueles que caminham e são fiéis a Jesus. Entrou Jesus, entrou Pedro, Tiago e João. E o texto diz que quando Jesus entra, Jesus diz à menina, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a casa onde havia morte, agora há vida, porque o autor da vida entrou para glorificar e exaltar o nome do Pai. Jesus então sai daquela casa, porque Jesus não tem tempo para perder tempo. Jesus começa a caminhar, a missão ali já foi concluída. E isso nos mostra, meus irmãos, que ainda que façamos algo que seja glorioso ao nome do Senhor hoje, não devemos parar, devemos continuar caminhando, porque o Evangelho de Jesus não é um Evangelho estático, ele é um Evangelho que está caminhando, evoluindo a todo tempo. Precisamos alcançar os necessitados, precisamos interceder uns pelos outros. Não é porque Deus operou um milagre em um que devemos parar, devemos continuar clamando incansavelmente para que o milagre de Jesus continue acontecendo e alcançando a vida de todos. Jesus então sai da casa de Jairo, continua caminhando, e no meio do caminho, Jesus vai se deparar com 2 cegos. Os cegos vão clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O texto diz que Jesus continuou caminhando e entrou numa outra casa. Jesus não para na rua para falar com eles. Jesus não para na rua para lhe dirigir as palavras. Mas não quer dizer que Jesus não está ouvindo e não está atento ao clamor que lhe é feito. Embora Jesus não tenha feito como fez com Jairo, embora Jesus não tenha feito como fez com a mulher do fluxo de sangue, Jesus está ouvindo aqueles homens clamando. E aquele que clama a Jesus, o texto diz, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Está lá no profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus então continua caminhando, entra numa outra casa, e quando Jesus chega na casa, ele se volta para os cegos e pergunta, vocês acreditam que eu tenho poder de fazer o que vocês estão me pedindo? Parece que Jesus está trocando com aqueles homens. E eles dizem, sim, nós acreditamos. Jesus então diz para eles, então que seja feito conforme a sua fé. E o texto diz que aqueles homens voltaram a enxergar. E se eles voltaram a enxergar, significa que eles acreditaram de que Jesus era poderoso para transformar aquela enfermidade em cura. E assim como Jesus falou com aqueles homens, Jesus fala contigo nesta manhã. O que você tem clamado? Enquanto Jesus está caminhando, operando um milagre na vida de pessoas, qual tem sido o seu clamor? Qual tem sido a sua oração? Assim como aqueles homens clamaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você também tem clamado por algo? Assim como Jesus disse para aqueles homens, ele te diz nessa manhã, você acredita que eu tenho o poder de fazer o que você está me pedindo? Você acredita que eu posso estabelecer essa cura sobre a tua vida? Você acredita que eu posso salvar esse membro da tua família? Você acredita que eu tenho poder para atender aquilo que você está me pedindo? Certamente a nossa resposta será, sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus devolve para nós, que seja feito conforme a sua fé. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Devemos tão somente tomar posse de tudo aquilo que Jesus entregou por nós na cruz do Calvário. Jesus cura aqueles homens, porque aqueles homens acreditaram que Jesus tinha todo o poder para restabelecer a visão deles. Que nesta manhã tenhamos a nossa fé como daqueles homens, que tenhamos a fé como a mulher do fluxo de sangue, que tenhamos a fé como a de Jairo, que no momento adverso não correu para a rede social, não correu para vizinho, mas correu e se ajoelhou aos pés de Jesus. Só que Jesus não para de operar milagre. E naquele momento trazem a Jesus um jovem que estava mudo, porque um demônio entrou na sua vida e calou a sua voz. A Bíblia diz que Jesus não faz questionamentos,
Jesus não se levanta. Jesus não faz nenhuma pergunta. Jesus somente olha para aquele jovem. E o texto diz: e repreendendo o demônio, o jovem voltou a falar. Nessa sequência de milagres, o povo que estava acompanhando Jesus fica assustado. E o povo diz: nunca antes foi visto algo parecido em Israel. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que este é um tempo que estamos vivendo onde Jesus está transitando em nosso meio e liberando palavras de cura na vida dos nossos irmãos. E ao findar esse ciclo, a primeira igreja batista de Brasilândia vai poder dizer: nunca algo foi visto em nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Esse é um tempo em que Jesus está transitando em nosso meio, nos chamando a uma vida de oração, a uma vida de comunhão, a uma vida de intensidade ao seu lado, para que ao término de todas as coisas, quando tudo for restabelecido, possamos declarar como esse povo declarou: nunca algo foi visto neste lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa história que aconteceu há 2000 anos atrás não tenha nada a ver com o que você está vivendo. Mas se fizermos um paralelo, podemos tirar algumas lições dessas 4 manifestações de Jesus em liberar cura, em ressuscitar mortos. A primeira história narra uma menina que vai se concretizar após o término da segunda história. Uma menina que estava morta. E talvez você que nos acompanha nesta manhã esteja como uma menina que não se chamava Talita, como muita gente pensa. Talita é uma expressão aramaica. A ti te digo, levanta-te. O texto não menciona o nome da menina. Mas talvez você esteja como esta menina. Está morto espiritualmente. Não é à toa que Paulo, ao instituir a ceia, na verdade Jesus institui a ceia, e ao replicar como ensinamento à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo vai dizer, discorrendo o cerimonial de ceia, Paulo vai dizer: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A palavra dormir traz contexto de estar morto. Pessoas que não conseguem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, você seja como um desses irmãos da igreja de Corinto, que estavam na igreja, que estavam fazendo esse memorial, mas Paulo diz que eles estavam mortos. E talvez você seja uma pessoa que está viva fisicamente, mas morto espiritualmente. Jesus entrou na casa de Jairo e transformou a morte em vida. Jesus entra na tua casa nesta manhã para transformar a tua morte em vida. Que seja um tempo de você se achegar ao Senhor, clamar a Deus para que a ressurreição espiritual aconteça na tua vida. Talvez você não seja um morto espiritual. Você seja como a mulher do fluxo de sangue. Nessa mulher havia uma hemorragia que há 12 anos não estancava. E talvez exista uma hemorragia na tua vida. Não uma hemorragia de sangue, mas uma hemorragia no relacionamento. Você é abençoado por Deus com alguns amigos, mas quando você menos espera, eles vão embora. Talvez seja uma hemorragia financeira. Recursos financeiros vêm a você, mas quando você dá conta, já foi embora. Existe uma hemorragia em alguma área da tua vida que por mais que você lute, você não consegue conter. Jesus se encontrou com aquela mulher 12 anos depois. E aquela mulher foi curada para a glória e louvor do nome do Senhor. E nesta manhã, esta hemorragia que existe sobre a tua vida, Jesus também quer curar. Talvez você seja como a terceira história. Não está morto espiritual, não existe hemorragia, mas há uma cegueira em você. Já não consegue mais ver a glória de Deus. Já não consegue mais enxergar soluções para os problemas.
Tudo que chega a você já bate o desespero. Sempre olhando com um olhar negativo, nunca olhando com o olhar da fé, crendo que Deus pode transformar todas as coisas. As circunstâncias da vida, as dificuldades da vida te tornaram cegos. Mas Jesus, nesta manhã, assim como no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo caiu, o texto diz que Paulo caiu cego. Deus levanta Ananias, as escamas dos olhos do apóstolo Paulo caem, e ele passa a olhar o evangelho agora, da condição de perseguidor, para o pregador dos gentios. Deus, assim como tirou escamas dos olhos de Paulo, assim como Geazi, ao ver um exército numeroso o cercando, ficou desesperado e disse ao profeta, a oração do profeta foi: Senhor, abra os olhos do moço. E quando os olhos de Geazi foram abertos, a Bíblia diz que Geazi conseguiu ver anjos, carros e cavalos de guerra que estavam por trás daqueles que guerreavam contra eles. Nesta manhã, Deus quer curar a tua cegueira espiritual. Deus quer tirar as escamas dos teus olhos para que você veja a glória do Senhor, para que você veja a manifestação do poder de Deus, para que você veja o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa igreja, sobre todos os problemas que estamos atravessando. Jesus quer curar a tua cegueira nesta manhã. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja como a quarta história. O mudo não era mudo. O mudo se tornou mudo, porque o texto diz que, repreendendo o demônio, o mudo voltou a falar. Se ele voltou a falar, é porque ele falava antes. Então, o que tornar aquele jovem mudo foi um demônio que entrou na sua vida. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, pela cegueira espiritual, pela morte espiritual, abrimos legalidade, damos brechas, seja através do nosso telefone celular, seja através de um programa de televisão, seja através de um site que acessamos, abrimos brecha para que no mundo espiritual Satanás tenha legalidade sobre as nossas vidas. Abrimos brecha para que demônios entrem em áreas da nossa vida. E quando o inimigo entra em algumas áreas da nossa vida, muitas vezes o inimigo fecha a nossa boca. Talvez você foi uma pessoa que no passado falou do amor de Deus, falava de Jesus, anunciava o Evangelho, da sua boca saíam palavras de bênção, mas pelos embaraços da vida, pelas dificuldades da vida, você se permitiu que um demônio ou que alguma coisa acontecesse que calasse a tua voz. Jesus quer repreender isto sobre a tua vida nesta manhã, para que você olhe as pessoas que estão do teu lado e da tua boca saiam palavras de bênção, da tua boca saiam palavras que edificarão vidas. Que você possa olhar para as pessoas que estão ao teu redor e dizer: Jesus te abençoe, Deus é contigo, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa boca precisa expressar a grandeza do nosso Deus. Não podemos permitir que situações adversas sejam usadas pelo inimigo de nossas almas para calar a nossa boca. Precisamos, como igreja, nesta manhã, abrir a nossa boca e dizer: o Senhor é bom, Ele é a nossa fortaleza em tempo de angústia, o Senhor é o Deus da cura, Ele é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que provém todas as coisas, é o Jeová Jirê. Que nesta manhã, toda força maligna que tem tentado nos calar, que tem tentado nos deixar mudo, sejam repreendidas pelo poder que há no nome de Jesus e possamos falar para a glória e louvor do nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se nesta manhã você se enquadra em alguma dessas histórias, se você se enquadra em algum desses perfis, eu quero orar com você neste momento. A morte se transformará em vida, a enfermidade se transformará em cura, a cegueira se transformará em visão, e nós veremos com o olhar de águia, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor voarão com asas
como águia, iremos ver além da tempestade. A tempestade está aqui na nossa frente, mas a águia consegue com o seu olhar ver além das nuvens, ver além da tempestade. E assim como igreja do Senhor, com a nossa visão restaurada nesta manhã, nós iremos olhar lá na frente e desde já glorificaremos ao Senhor por aquilo que Ele ainda há de fazer na nossa vida, na nossa igreja, no meio da nossa casa, no meio dos nossos irmãos. Se nesta manhã você tem estado calado, é tempo de abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. E eu quero orar com você neste momento. Coloque diante do Senhor, qual dessas histórias está circuncidando a tua vida? Qual dessas histórias está permeando a tua casa? Nós vamos orar. E assim como Jesus transitou entre todas essas 4 histórias e operou milagre, operou cura, e transformou a vida dessas pessoas, não será diferente na minha vida, não será diferente na tua vida. Vamos orar nesta manhã, crendo que Jesus é poderoso. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os Teus filhos que neste momento, ou aqueles que assistirão este culto depois, que entenderam pela Tua palavra, ó Deus, que precisam de uma ressurreição, tal como a filha de Jairo. Senhor, que nesta manhã o Senhor traga vida onde há morte. Talvez, ó Deus, teus filhos que entendem uma hemorragia que precisa ser estancada, tal como foi nessa mulher do fluxo de sangue. Que nesta manhã, ó Deus, esta hemorragia que existe na vida dos teus filhos, seja estancada para a glória e louvor do teu nome. Talvez, Senhor, há uma cegueira espiritual no meio do teu povo. Existem pessoas que nesta manhã precisam ter a sua visão restaurada. Assim como o Senhor curou aqueles 2 cegos. Assim como o Senhor abriu a visão de Geazi. Assim como o Senhor restituiu a visão de Paulo. Abra a visão do teu povo nesta manhã, Deus. Que o teu povo possa enxergar com os olhos da fé. Que o teu povo, ó Deus, possa contemplar, ó Deus, as grandes coisas que o Senhor tem preparado para nós. Que o teu povo, ó Deus, possa não olhar as circunstâncias, mas olhar, ó Deus, que o Senhor é maior do que as circunstâncias. É enxergar, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor ainda reina, o Senhor ainda governa e no tempo certo, ó Deus, o Senhor acalmará esta tempestade. Que nesta manhã, ó Deus, aqueles que estão mudos, já não conseguem mais anunciar a Tua obra, já não conseguem mais glorificar Teu nome, já não conseguem mais cantar louvores ao Senhor, já não conseguem mais, ó Deus, falar das grandes coisas que o Senhor fez, que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, que toda a hoste espiritual da maldade, que todo laço do passarinheiro, que toda seta do maligno, que toda arma forjada contra o teu povo, porque diz a tua palavra, Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja, que nesta manhã, ó Deus, toda investida do maligno, toda investida do inimigo de nossas almas, caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Que sejamos, ó Deus, libertos, que sejamos curados, que sejamos restaurados, Deus, para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor lhe conceda um domingo abençoado em sua presença. Que estas palavras reverberem no seu coração e na sua mente. Que o Senhor traga cura sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.